Olá, amigos, que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, segunda-feira, 4 de abril, a lição 2, ela tem como título O Fruto Proibido. Bom, definitivamente as Sagradas Escrituras, ela não explica, ou assim ela especifica qual era o fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, comeram. Mas seja como for, esse fruto é somente assim uma ilustração que algumas pessoas colocam para tentar entender isto, né? Mas para o nosso assim conhecimento assim ilimitado, que o homem sempre desejou adquirir através assim da sua desobediência e pecando contra Deus, essa situação ela está assim bem clara para todos nós. Outra coisa que nós observamos, que Deus ele é amoroso, e misericordioso. E esse fruto proibido não tinha assim nenhuma substância tóxica ou venenosa, que pudesse assim dar a morte assim de imediato para Adão e Eva, e que foi assim mencionado, em decorrência de Deus ter dado assim uma ordem para eles não comerem daquele fruto, que eles viriam a morrer. Ou seja, como resultado de nossos primeiros pais não obedecerem a Deus, onde Deus já havia dito, antes, para o Adão e Eva, que o salário do pecado é a morte. Aqui o que vemos é o afastamento do ser humano do Criador, onde não cumpriram estatutos e mandamentos determinados por esse Deus poderoso, onde Ele é a fonte da vida. A lição de hoje, que nós vemos lá em Gênesis, seu capítulo 2, versículos 16 e 17, assim como no capítulo 3, versículos de 1 a 6, primeiro Satanás ele se apresenta assim falsamente como uma cobra e resolve atacar a mulher, que ela era assim mais emotiva, e como se um observador religioso que ele tentando assim criar dúvidas, porque ele conhece nas Sagradas Escrituras, ele conhece também sobre a bondade de Deus, e fixando a atenção assim dela assim na proibição que Deus fez, e que eles podiam comer livremente de tudo, Satanás resolve fazer assim um segundo ataque. Primeiro ele se apresenta como uma cobra, depois ele faz um segundo ataque, só que agora ele começa a ser mais ousado, e agora ele coloca dúvida, ele passa a negação e caluniar o caráter de Deus, e diz: é certo que não morrereis. Isso ele disse ali na hora, que está lá em Gênesis, seu capítulo 3, versículo 4. E o que nós vemos assim em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 16 e 17, é que existe um paralelo assim, interessante entre a percepção de Eva após ela ingerir o fruto, após ela comer o fruto, e a avaliação de Deus
após cada dia da criação, quando Deus sempre falou ali, né? Porque quando terminava cada obra da sua criação, ele dizia: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Agora vejam o que a Eva mencionou ali naquele momento. Porque, novamente, quando a Eva come o fruto, a Bíblia menciona, né, em Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 6, que ela menciona uma palavra assim importante para nós. Olha o que diz, ó. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. Vejam, meus amigos, a mesma linguagem que foi usada por Deus no momento da criação. E vemos assim na atitude de Eva uma posição que ela se coloca assim no lugar de Deus. E ela achando que aquela árvore era boa. E Deus sempre na criação falava, né, que era boa aquele ato que ele estava fazendo, que era bom aquele ato que ele estava fazendo. E aqui Eva acompanhou e ouviu, né, as insinuações de Satanás. E aqui nós vemos, né, que Satanás conseguiu inculcar, né, na mente de Eva as duas mais sedutoras propostas, né, que vão tudo contra os mandamentos que Deus sempre falou para eles. O primeiro é sobre a imortalidade, onde ele fala, certo que não morrereis. E o outro é a semelhança com Deus, que ele, Satanás, diz, sereis como Deus. Vejam que insinuância de Satanás. E aqui estão, né, as características que Satanás envolveu nossos primeiros pais, e ele continua enganando muitas pessoas hoje, né, principalmente sobre a imortalidade, que é um absurdo, né, onde a maioria das religiões idólatras, né, pagãs no mundo, que fazem essas duas propostas, né? E aqui está o início, a raiz da crença na imortalidade da alma, onde até hoje as pessoas acreditam que o ser humano morre, vai para uma dimensão, não morre, reencarna, tudo com mentiras através dessa imortalidade que o próprio Satanás insinua aqui para Eva. E Satanás, ele tem assim elaborado assim minuciosamente teorias, né, da imortalidade para as pessoas acreditarem que são imortais, que irão para outras dimensões, terão encarnações, e que são tremendas mentiras que vão tudo contra o que Jesus falou para nós quando esteve entre nós e que já estava nas Sagradas Escrituras. Saibam todos, né, que a imortalidade, ela é somente de Deus, atributo dele, Deus que criou o universo, que ele é eterno. O que Satanás quis propor a Eva foi a imortalidade que ainda nos dias de hoje continua as pessoas, né, começam a acreditar, sendo que o próprio Jesus falou que os mortos, eles não sabem nada, não ouvem, não falam,
e que eles aguardarão a segunda volta dele, Jesus, para ressuscitá-los. E que as pessoas, elas continuam dormindo no pó da terra, aguardando esta vinda de Jesus, para que somente aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, que morrendo crendo, serão ressuscitados por esse poder e que serão levados para o céu. E assim ocorrerá com todos, né, que morreram acreditando no Salvador Jesus. Que você, meu amigo, minha amiga, não caia nesses enganos da imortalidade. Que você não caia na idolatria, em doutrinas falsas que não condizem com as Sagradas Escrituras. Que você possa aceitar a Jesus, somente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque Ele quer levar você à salvação, porque Ele, Jesus, te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.